Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós convidaremos a todos os nossos amados irmãos que estão na conexão para orarem juntamente conosco. E quem cumprimenta vocês é o pastor José Aparecido da Silva. Vamos orar então para iniciarmos o nosso programa. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta vez o Senhor nos conceder a oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, juntamente com esta grande congregação virtual, espalhada por todas as partes e que ama a Tua palavra, ama o Teu Evangelho, a mensagem que o Senhor tem nos enviado. Então nós estamos pedindo nesse instante, ó Deus, a bênção do Senhor em favor de cada um dos nossos irmãos,
seja alguém que esteja enfermo ou que esteja com alguma viagem marcada ou problema de trabalho, seja o que for que a pessoa tenha necessidade, que o Senhor possa estender as tuas benditas mãos para abençoar e dar vitória, ó Pai. E nós pedimos também o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e pedimos inspiração divina também para cultuarmos ao Senhor através desta programação, mais esta vez. E é no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São João, capítulo 2, e nós leremos a partir do versículo 13. Repetindo então, São João, capítulo 2, começando no versículo 13. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, se vão acompanhar, nós vamos trazer as nossas notificações. Lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E se o irmão ou a irmã reside próximo a um desses dois endereços que nós citamos, então nós convidamos, venha adorar conosco e certamente nós seremos grandemente abençoados com a vossa presença. E com certeza também você voltará abençoado para a sua casa, para o seu lar, não é? E ainda em tempo, nós lembramos que esta programação é publicada de segunda a sábado e também reprisada simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, deixando o seu número certinho de WhatsApp e, se possível, também o lugar de onde você está conectado conosco, e isso será um prazer para nós poder também adicionar o irmão ou a irmã como membro dessa família da fé. E dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, não é? São João capítulo 2, versículo 13. Leiamos então. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou-se no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito:
o zelo da tua casa me devorou. Amém. Somente até aqui no versículo 18, não é? Então agora nós vamos ouvir um belíssimo louvor para o nosso deleite espiritual e para a glória de Deus. Quem canta esse louvor é o cantor sacro Josué Barbosa Lira. E o nome do hino é A Palavra de Deus é Semente. Nós vamos então ouvir esse belíssimo louvor e depois nós voltaremos para darmos prosseguimento à meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar. Teremos prazer divinal e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão. Igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor aceite a nossa adoração. E agora nós estamos aqui com a mensagem O Poder de Deus para Transformar. E nós paramos no parágrafo 123. E vamos dar prosseguimento daqui em diante. E os irmãos que têm nos acompanhado frequentemente, diariamente, certamente devem se lembrar que o profeta de Deus, William Branham, estava fazendo a comparação entre o Éden de Deus e o Éden de Satanás, não é? E a parte principal aonde Satanás trabalha é na parte religiosa, isto é, na igreja. Então, a igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não se deixa contaminar pelo Éden de Satanás. Mas é muito perigoso que alguém possa deixar isso acontecer com a sua fé ou com a igreja onde você congrega, não é?
Então agora aqui do parágrafo 123 em diante, nós lemos assim: o primeiro véu era um véu santo, o Espírito Santo, e ela não podia olhar fora daquilo. Mas quando Satanás começou a falar com ela sobre o conhecimento, ela simplesmente teve que dar uma pequena olhadela no mundo. Então ela estava, a mulher Eva, ela estava coberta, ela estava velada com um véu, que era o véu do Espírito Santo, que era o véu da santidade. Então ela não podia ver as coisas que não eram de Deus. Mas logo Satanás veio e falou com ela e a induziu a olhar para fora daquele véu de santidade, para que ela pudesse então ver o que existia, o que havia fora do véu, por fora daquele véu. E aí então ela já veria as coisas que Satanás estava propondo para ela. Mas vamos continuar rapidamente aqui, né? Então ela deu uma olhadela no mundo. E isto é exatamente o que sua filha, a igreja, tem feito. Você tem que ver, você tem que se vestir como alguma atriz de cinema. Isto é, Satanás dizendo para as filhas de Deus: você precisa se vestir de uma maneira mais adequada, mais atual, né? Para ficar parecendo assim uma pessoa mais avançada, como se fosse uma atriz, alguma coisa assim. E os jovens têm que agir como Elvis Presley, ou Pat Boone, ou algumas daquelas pessoas sob o nome de religião. Pat Boone é da Igreja de Cristo, era, não é? Da Igreja de Cristo. Elvis Presley é um pentecostal, era também, porque eles já são falecidos, não é? Então eram pentecostais, aliás, Elvis Presley pentecostal e Pat Boone da Igreja de Cristo. Então, duas personalidades endemoniadas. Isso aqui é forte, né? O profeta está dizendo que tanto Elvis Presley como Pat Boone eram duas pessoas endemoniadas, porque eles já tinham aderido ao Éden de Satanás. É por isso, e se nós observarmos ainda um outro detalhe também, que nós acabamos de ler na Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo chegou no templo, ele viu ali aquelas pessoas vendendo pombos, porque o problema era o seguinte: eles iam para a igreja para fazer sacrifícios, né? E então, para facilitar, o diabo disse: você não precisa levar, você chega lá e já compra um lá na igreja. Então, aqueles animais, aqueles pombos, aqueles animaizinhos que eram vendidos lá na igreja, no templo, era tudo relativo ao próprio sacrifício que era executado na própria igreja. Então, você vai observar uma coisa agora. Você notou que ele virou a mesa e tinha cambista lá também, não é? Ele virou as mesas, ele soltou os pombos, soltou todos os animais
e deu-lhes uma sova com aquele rebenque que ele fez de cordões, né? Deu uma boa sova neles. Agora, e se ele chegasse hoje? O Senhor Jesus Cristo, né? Você vê que hoje, infelizmente, sem citar nomes, sem se dirigir a ninguém, mas infelizmente os pastores hoje vendem o evangelho para as pessoas. E eu poderia dizer, sabe o que também? Eles vendem até a sua própria alma, por causa do vil metal, por causa do dinheiro. Se você olha assim, essas igrejas, existem igrejas, essas chamadas neopentecostais, que são um império, é uma empresa. E agora eles ficam ainda, inclusive, brigando com o governo, porque eles querem que sejam isentos de impostos. Veja só em que situação que está o mundo religioso hoje, que não é outra coisa a não ser o Éden de Satanás. Se você for analisar ou procurar saber, investigar o tanto de riqueza que determinados pastores obtêm, é uma coisa assustadora, né? Porque Éden de Satanás, enganam as pessoas, na verdade. Mas vamos aqui, né? Agora está falando de Pat Boone com Elvis Presley. Um era da Igreja de Cristo e o outro era pentecostal, não é? Mas eles eram duas personalidades endemoniadas que jogou o mundo num pior caos do que Judas Iscariotes fez na traição de Jesus Cristo. Eles não sabem disto. Aqueles rapazes não sabem disto. Nada tenho contra estes rapazes. Quer dizer, não é contra a pessoa em si, é contra Satanás. Mas Satanás os tem induzido, os tem conduzido por determinados caminhos, por esses tais caminhos, né? Então vejamos isto. É o Espírito que está motivando isto. Simplesmente passe para aquele lado um pouquinho e deixe que aquela trepadeira dê só uma voltinha ao redor da palha, daquele milho. Uma vez, observe o que acontece. O milho está perdido. Se o pé de milho tiver a infelicidade daquela trepadeira se enrolar nele, ele está morto, né? O pé de milho. Infelizmente, quer dizer, e o crente está morto espiritualmente. Se aquela trepadeira maligna, o demônio, envolvê-lo, enrolar nele, não é? Oh, sim, ela realmente o apanhou. E esta é a maneira que isto fará isto. Fará todas as vezes. Eva teve que dar só uma olhadela para o mundo. E deixe-me lhe dizer algo, irmão e irmã. Em 1 João, capítulo 2 e versículo 15, nós podemos ler isto se você desejar. A Bíblia diz: se amais o mundo ou as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está nem mesmo em nós. Interessante aqui que houve quase uma coincidência, né?
ele citou 1 João e nós lemos em São João e capítulo 2 também, né? Mas aqui em 1 João foi uma outra expressão aqui, né? Sobre o amor do mundo. Agora, a palavra ali não é terra, é uma palavra grega, é cosmos, que significa a ordem do mundo. Se amarmos as modas da terra, o mundo, se amarmos a inclinação do dia, se pensarmos este é um tempo maravilhoso, nós temos todas estas coisas. Se você pensa nisto, é porque seu pensamento está errado, está pervertido pelo diabo. Pois, se você ama a ordem do mundo e as coisas deste mundo, bom, deixa eu dar uma pequena pausa aqui, né? As coisas deste mundo presente, vou fazer uma pausa aqui, porque a Bíblia disse que não é para nós amarmos o mundo. Se nós amarmos o mundo, então o amor do Pai não está em nós. Mas o profeta disse, não é deixar de amar a terra, deixar de amar as árvores, deixar de amar a criação de Deus. A criação de Deus é maravilhosa, ela é pura. Essa expressão aqui, amar o mundo, é amar a ordem, como é que eu diria? A ordem sistêmica que Satanás estabeleceu entre as pessoas, que é, na verdade, o mundo presente. É porque o amor de Deus não está nem mesmo em você. Recorde disto. Ó Deus, veja em que estamos olhando. Aqui eu quero parar só um momento e lhes contar uma pequena história. Ouvi de um capelão da Primeira Guerra Mundial. Eles tinham lançado, como Satanás, no princípio, quando ele entrou no Jardim do Éden, ele não pôde cavar aquelas sementes, ele não podia destruí-las, mas ele as pulverizou. Então, a semente ele não podia destruir, não é? Ela estava dentro da terra, então não era daquela forma que ele ia perverter a situação, não é? Mas então, não podendo ele perverter a semente que estava na terra já semeada, então ele pulverizou sobre aquela planta. Pulverizou o seu veneno, é claro, né? Com um veneno, e isso deformou a semente. Isso não trouxe sua espécie correta. Isso deformou a semente original. E isto é o que é todos estes programas religiosos. Eles ainda são filhos e filhas de Deus, mas foram deformados. É por isso que o nome aqui da mensagem pregada pelo profeta de Deus chama o poder de Deus para transformar. Porque Satanás deformou a planta, a semente. Agora Deus teria o trabalho de transformá-las de volta, não é?
Então elas foram deformadas. Eles vão à igreja querendo fazer o certo. Uma freira nunca entra para um convento para ser uma mulher vil. Então vejamos isto. É bom a gente não esquecer essas coisas, não perder essas coisas. Ele falou de uma freira, não é? Se ela vai para um convento, ela não vai estudar ali e tal para ser uma pessoa má. Ela vai para ser uma pessoa boa, não é? Um ministro nunca vai ao seminário para ser um homem ruim. Você nunca se une a uma igreja e estreita as mãos, coloca o seu nome no livro, ou seja o que for que você faz em sua igreja, para ser uma pessoa ruim. Então, nenhuma pessoa faria isso. Você não faz, eu também não faço, não faria, né? Ir para uma igreja com a ideia, com o objetivo de ser uma pessoa ruim, não. Isso é muito irracional. Ninguém faria isso. As pessoas vão para serem pessoas melhores. Mas aí, como eles estão no rumo errado, Satanás pulveriza o veneno dele nelas. Aí elas ficam doentes, não é? As pessoas. Veja bem, você faz isto para ser uma boa pessoa, porém é a decepção, é a deformidade que faz isto. Satanás pulverizou isto. Veem, Deus nunca teve uma organização. Isso aqui é bom também, quem está interessado, não perder isso, não esquecer isso. Deus nunca criou uma organização para ser a sua igreja, né? É muito importante nós não perdermos essas coisas aqui. Deus não teve uma organização. Não existe tal coisa em parte alguma nas palavras de Deus. Deus é nossa organização. Somos organizados nele. Então, o cristão, o crente, porque alguém poderia dizer, mas então o crente tem que ser uma pessoa desorganizada? Não. O crente de verdade, verdadeiro, ele é organizado em Deus e não em um sistema criado pelo homem, pelo ser humano, não é? Um corpo em Deus no céu. Isto é correto. Nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Veem, observem, mas vejam. Eu sei que é muito difícil, mas eu quero que vocês tolerem só um pouquinho mais, se desejarem no tempo da Guerra Mundial. Bom, então ele disse, eu sei que é difícil ouvir essas coisas, né? As pessoas se irritam, às vezes, se enfadam ouvindo essas coisas, mas ele estava suplicando, por favor, né? Não se irritem, não se sintam mal, eu preciso ensinar vocês o que é certo e o que não é certo. Mais um pouquinho então. Desculpem por eu ter afastado do meu assunto, mas para atingir este ponto, eu quero te dar minhas análises do que Satanás fez no Éden.
vaporizou um horrível veneno, um spray. Gostaria você de saber qual foi aquele spray? Ah, eu quero. E você quer saber qual foi o spray que Satanás lançou neles, né? Ali, então vamos ver, né? Você gostaria? Eu creio que todos gostaríamos, não é? Eu posso lhe dizer, eu apanhei a fórmula dele, 2 palavras. Veja só, o veneno que Satanás pulverizou neles foram apenas 2 palavras só, né? Somente 2 palavras. Bem, 2 pontos aqui, né? Agora, primeira, incredulidade. Essa foi uma das palavras venenosas que Satanás pulverizou neles, lá no Éden, né? Incredulidade, que é contrário à fé, vaporizou incredulidade, dúvida, e a ciência preencheu o seu lugar. Onde está a cavidade que entrou na semente? Satanás encheu aquela cavidade com conhecimento e ciência e civilização, e isso deformou toda a criação de Deus. Então, Satanás, somente 2 palavras. Bom, as 2 palavras que ele disse era a incredulidade e a falta de fé, não é? Mas é assim: certamente não morrerás, porque Deus disse: certamente morrerás. E o diabo disse para ela: certamente, certamente. Deus também tinha falado a palavra certamente, e Satanás apenas repetiu certamente. Aí quando Deus disse morrerás, Satanás disse não morrerás. Essas foram as 2 palavras que Satanás pulverizou lá no Éden sobre os filhos de Deus, né? Eu sei que você pensa que estou te colocando em um galho, mas estou no galho com vocês. Então, se alguém pensar que o profeta estava colocando alguém em uma situação difícil, perigosa, né? Porque um galho você pode cair lá de cima, o galho pode quebrar, né? Então, se você pensa que esse galho é um lugar muito perigoso, mas o profeta disse: não, mas eu estou nesse galho com vocês. Eu não deixei vocês sozinhos aí, né? E estamos todos aqui para tentar encontrar o que podemos fazer. Nós não dizemos estas coisas para sermos diferentes. Nós devemos ser honestos. Aí é que está o ponto principal. É necessário que nós sejamos honestos quando nós vamos, principalmente no tocante ao pregador. O pregador ama mais o dinheiro do povo ou a alma do povo? Né? Porque, infelizmente, hoje em dia está invertida a situação. Ama-se mais o dinheiro das almas e não as almas. E que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Que Deus tenha compaixão da nossa vida, da vida principalmente de cada pregador, que vai responder diante de Deus por aquilo que ele faz. O crente vai responder também,
mas o pregador terá uma responsabilidade ainda maior, porque talvez ele nem sequer tenha ensinado a verdade para os crentes, não é? Com o objetivo de arrancar deles até a lã das ovelhas. Arranca a lã, tira o leite das ovelhas, tira tudo que elas têm, né? Existem por aí pregadores que orientam os seus adeptos, os membros da igreja, a passarem seus bens. Às vezes a pessoa já é idosa, não é? Passar os seus bens, uma casa, às vezes, alguma coisa que a pessoa tenha, em nome da igreja, porque quando ele partir, já fica sendo uma propriedade da igreja. Você fala, mas existe isso? Com certeza. Se você não sabe, é porque você está desinformado, mas existe sim. Pregadores fazendo isso. Misericórdia, meu Deus, onde está a honestidade? Onde está a seriedade e o amor pelas almas? Cada um responderá diante de Deus por cada coisa, por cada atitude, não é? Mas agora nós vamos orar, já estamos passando do nosso horário aqui, não é? Eu quero que os irmãos então agora orem comigo. Se você trouxe as peças de roupa, os lenços, então agora vamos orar em favor dos enfermos, é a oração da fé. E você ore também da sua maneira, sobre a sua necessidade, e nós estaremos juntos agora nesse momento de oração. Senhor Deus, Pai bendito, Deus de misericórdia, nós damos graças ao Senhor pelo ensino da Tua bendita palavra, ó Pai. Mais esta vez, mais este dia, nós estamos sendo ensinados, advertidos, para que possamos ficar atentos com Satanás, porque ele tem enganado as pessoas, ele tem enganado as nações, enganado os povos, pessoas e assim por diante. Pai bendito, e também agora nós pedimos em favor dos doentes, aqueles que estão enfermos, que recebam a bênção, a vitória da cura divina. Que essas roupas, essas peças de roupa, esses lenços, estejam sob a unção do Espírito Santo e que, ao serem colocadas nos corpos, os corpos sejam curados, as enfermidades saiam daqueles corpos, os demônios saiam das vidas, se afastem em nome do Senhor Jesus Cristo, e que cada pessoa fique em paz, abençoada, libertada, e também que o Senhor não permita que a incredulidade, que Satanás coloque neles esse veneno da incredulidade e do mundanismo, de olhar para o mundanismo. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos nesse instante, pedindo e agradecendo ao Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos. Nós voltaremos em nossa próxima programação, se o Senhor permitir. E nós cremos que vamos estar juntos novamente, não é? Você que ama a palavra de Deus, então vamos estar juntos em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus e também que Ele fique com cada um de nós, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.